Obrigada. Conselheira Eliane. Toda vez que entra nessa questão dos 700 MHz, eu me sinto uma criança de 3 anos, mas vamos lá, vou tentar. Rapidinho. Ok. A primeira coisa, assim, essa questão do VHF alto, do VHF para o HF, eu acho, enfim, está lá o terreno, ocupa-se, mas a gente tem um problema que, se eu não me engano, é a portabilidade, né? Porque a gente precisa ter antena, né, para pegar. Assim, o HF não dá portabilidade e a gente, nesse mundo aqui, né, talvez seja importante a gente continuar outras brigas, que eu sei que o monstro é feroz, mas assim, o bicho que a gente tem que enfrentar é feroz, mas, enfim, esse aqui é o futuro, né? Assim, o futuro não, já é o presente, né? As pessoas estão assistindo aqui, né? Então, a história da antena me deixa um pouco preocupada. Mas, enfim, vamos lá. Em relação ao Brasil 4D, eu queria colocar duas questões. Vou dividir aqui minha fala em 2 momentos, né? O primeiro é concordar com a proposta aqui da Evelyn, de apoiarmos o Brasil 4D e a interatividade e a multiprogramação. Apoiarmos porque, assim, é marcante. A questão da interatividade me parece bastante interessante que quem já esteja estabelecido no formato da TV antiga, né, esteja bastante confortável com ela. A gente não precisa estar confortável com essa posição, né? A gente pode avançar. Então, me parece bastante interessante que o Conselho Curador reforce uma construção de um novo modelo de televisão, um novo jeito de assistir televisão. Então, eu concordo aqui e apoio que a gente não apenas assine, mas também interceda junto às outras instâncias de outras esferas. Mas aí eu coloco a segunda questão, que para mim, é condicionante para essa assinatura. Vou abrir do fundo do coração, do fundo da alma, que eu sempre vi o Brasil 4D com muitas restrições em relação ao papel, não em relação à função pública dela, de serviço, de prestação de serviço. Acho que é fundamental garantir o acesso das pessoas à interatividade, aos serviços que ela pode ter acesso, que eu já tenho aqui com a minha internet, garantir isso para as pessoas de mais baixa renda. Então, acho que é fundamental. Então, não questiono isso, né? Mas sempre questionei o espaço de que seja o canal público que carregue isso. Então, ao colocar o canal público carregando essa estrutura, a gente tira, se não tomarmos cuidado, a gente tira, mais uma vez, o canal público, que nunca teve espaço. A comunicação que deve ser não uma prestação do governo, mas da comunidade, da sociedade brasileira. E aí eu acho que minha proposta é que a gente tire em forma de resolução que qualquer apoio ao Brasil 4D signifique também tela dividida. No momento em que você entrar no Brasil 4D, na interatividade, você continua tendo acesso à programação da TV Brasil, né? Porque senão ela some da tela, no momento que tem interatividade, a programação some. Então, só carregou, mas depois abandona o cavalo para lá. E a outra questão que eu acho que é importante é que, já que teremos interatividade, que o Brasil 4D inclua também interatividade de programação, acesso à programação da comunicação pública. E aí a gente abre caminho para, de fato, uma nova forma de televisão, que hoje já funciona, que meus filhos já têm acesso, que é a TV por demanda, que vão lá, escolhem a série que vão assistir. Então, se o Brasil 4D consegue carregar também a programação da EBC, em que a gente vai acessar lá, a hora que quiser, o Caminhos da Reportagem, ou o Samba na Gamboa, enfim, os programas que a gente carrega no nosso programa generalista, acho que é fundamental para a construção de um novo modo, para que as pessoas tenham acesso a esse novo modo de ver televisão. Então, acho que é preciso apoiar, mas acho que é preciso tirar resoluções aqui para que seja garantido que a comunicação pública esteja lá dentro, porque senão fica só o serviço do governo. Só, desculpa, primeira coisa, não sei de onde que tirou que é a TV Brasil que vai carregar o Brasil 4D, porque, na verdade, a proposta é que seja a NBR que carregue, não a TV Brasil. É que os projetos pilotos estão na TV Brasil. Porque a NBR não está na TV aberta, não tem TV aberta para a NBR. Então, o projeto piloto, alguém tem que fazer, podia ser a Rede Minas, certo?
Ótimo. Alguém tem que fazer. Mas eu quero que você tá bem... quero que você tenha tranquilidade de que a questão é... Isso pode esbarrar em custos e pode ser que, aonde não tiver espectro, enquanto essa questão do VHF, não sei se vai estar definida, se isso resolve todo o problema ou não, você tem que ter compartilhamento dos canais públicos. Talvez a gente tenha que compartilhar. Se a gente não for para o VHF imediatamente, em princípio, tendo um canal da educação, ele tem que compartilhar conosco quando a gente tem um sinal e lá não tem mais espectro, no UHF, não no VHF. Inclusive, Nelson, se é NBR, eu fico bastante reticente se tem que estar esse projeto está no DBC, se não é projeto lá da SECOM, né? Me desculpa, esse não é um projeto nem da SECOM, nem da EBC, isso é um projeto do Brasil. Mas eu Nós acho... não queremos isso para a EBC nem para a SECOM. Nós queremos isso porque a gente acha que a sociedade brasileira precisa. Não, eu entendo os dois lados aqui, mas eu acho super importante você chamar atenção para isso e vamos discutindo. Na verdade, assim, o apoio, nesse momento, não é ao projeto Brasil 4D, é às discussões, a caixinha. Tá? Mas vamos voltar a esse tema, evidentemente. Tá? É isso, né, Nilson? É isso, exatamente. Tá bom. Me permite só complementar a primeira intervenção dela sobre a questão da Portabilidade, né? Da portabilidade, dentre as várias discussões que são feitas dentro do Fórum Brasileiro de Televisão Digital, uma delas, já antiga, era a possibilidade do uso da televisão por celular. Só que as emissoras privadas não tinham esse interesse. E, curiosamente, do final do ano passado para cá, eles começam a defender que os celulares sejam produzidos com a possibilidade de recepção de televisão digital. Então, isso é um bom sinal para a gente. E quanto à antena, também, dentre as especificações, se discute a especificação de uma antena V mais U, VHF mais UHF, para poder captar todos os sinais. É isso que eu ia dizer, que isso vai depender do Estado ser coercitivo para dizer que a fabricação vai ter que ser com antena híbrida, inclusive, para o aparelho celular. Ok. A conselheira, depois a gente passa para outra pauta. Eu estava falando com a conselheira Evelyn e eu quero reforçar o que ela trouxe para cá, da questão da acessibilidade atrelada à interatividade. No nosso documento, a gente pode, inclusive, eu solicito que a gente inclua essa discussão que a Evelyn trouxe para cá, e eu estava combinando com ela, para que a gente possa ter a qualidade da imagem, da transmissão, na mesma qualidade, na interatividade, para o uso da Libras, né? E aí eu quero que uma questão também que a gente estava vendo é que a gente pudesse dar uma olhada nessa nota antes dela ser encaminhada. Claro. Nossos itens todos Não, mas quem contemplados. vai redigir somos nós. Ok, ótimo. Nós vamos encaminhar um ofício nesse sentido, tá, aos órgãos competentes. Muito obrigada, Nilson. Eu esqueci seu nome, desculpe. Cristiano. Obrigada, Cristiano. Miriam, você é capaz de fazer seu informe em 10 minutos, no máximo? Sobre a nossa reunião de ontem, do Conselho Editorial da Faixa da Diversidade Religiosa. É você ou Simone, Pois não? eu, na verdade, só queria apresentar aqui a Simone, porque ontem nós fizemos a reunião, né, com o Comitê da Diversidade Religiosa, porque estamos iniciando as novas temporadas das séries Entre o Céu e a Terra, Retratos de Fé, e que foi muito rica, muito boa, como sempre, conforme a gente fez na primeira temporada, porque os produtores saem com mais segurança para campo, para as gravações. E a Simone, que é gerente de conteúdo da diretoria de produção, participou da reunião, e a Ana sugeriu que ela falasse um pouquinho, contasse um pouquinho do balanço da primeira temporada e agora dessa nossa segunda temporada, da proposta, já que ela acompanha de perto os produtores, os roteiros, todas as avaliações. Então, Simone, para aqui um pouquinho. Bom dia a todos. Boa tarde. Falar brevemente, acho que o encontro foi muito bom, né? Tiveram presentes os membros do Comitê da Diversidade Religiosa, os produtores que venceram o pitching, e a gente fez esse balanço da primeira temporada, falando não só dos conteúdos e da parte artística, como falando também como foram programas que também foram muito bem sucedidos em relação a participação assim, dos espectadores nas redes sociais e muitos e-mails através de ouvidoria. Os próprios produtores também receberam muitas mensagens das pessoas achando muito bacana os dois programas. Eu não sei se todo mundo aqui é familiarizado com os programas, mas falando rapidamente, o Entre o Céu e a Terra é um programa semanal de 52 minutos que discute questões filosóficas e culturais
sob a ótica de diferentes lideranças religiosas. E o Retratos de Fé é um programa também semanal de 26 minutos, que faz um retrato. Cada religião pode se mostrar sem intermediação. Então, não tem apresentador, não tem repórter, eles se apresentam, falam, né, sobre suas crenças, seus rituais, enfim. E o Alberto Adler, que é o gerente de pesquisa aqui da EBC, também esteve rapidamente na reunião, foi muito interessante. Na verdade, ele falou que ainda é um pouco prematuro, né, a gente falar sobre audiência, porque ainda não tem 90 dias, mas, a princípio, os 2 programas seguem um pouco o perfil de audiência da TV, e em algumas praças superam a média da TV, então a gente também ficou muito satisfeito com isso. E, na segunda parte da reunião, os produtores apresentaram suas propostas para essa segunda temporada, para avaliação dos membros do comitê. E, então, o Retratos de Fé apresentou as religiões que se pretende mostrar nessa segunda temporada. Na primeira temporada, foram contempladas as religiões que têm maior número de fiéis, de acordo com o IBGE. Nessa segunda temporada, a gente vai conseguir ter uma maior diversidade assim, de religiões mais ligadas ao Oriente, religiões indígenas. A primeira temporada foi mais... Tiveram muitas igrejas ligadas ao braço cristão, digamos assim. E o Entre o Céu e a Terra, eles apresentaram os temas que eles estão se propondo a cobrir nessa segunda temporada. E aí, combinado é que até sexta-feira os membros do comitê vão mandar suas contribuições para que as produtoras possam, de fato, começar a produzir e a gravar essa segunda temporada. Acho que é isso, né? Isso, ótimo. Por favor, conselheiro. Obrigada, Simone. E parabéns de novo pelo trabalho e pelo programa. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos na produção desses 2 programas e lembrar um fato interessante, que é o seguinte: esse programa começou a ser discutido, ou essa questão da EBC estar transmitindo programas religiosos, ele começou a ser discutido, se não me engano, em 2010, e ficamos aí durante 4 anos patinando, indo, vindo, com muitas discussões, e quando o programa finalmente foi definido, formatado e começou-se a partir para a área de produção, nós ainda estávamos muito inseguros em relação a como a sociedade iria reagir, porque havia críticas dos 2 lados no modelo anterior, né? Havia críticas da sociedade civil leiga, dizendo que a EBC não poderia estar transmitindo programas religiosos. E havia também os adeptos das religiões que questionavam a nossa possível intenção de podar esse tema da religiosidade da grade da EBC. Então, foi assim uma questão muito delicada, estávamos inseguros, mas é bastante interessante notar que, a partir do momento em que os programas foram ao ar, tem recebido diversas manifestações e nenhuma crítica. As manifestações têm sido somente elogiosas. Então, apenas reforça, né, os parabéns aí para as equipes envolvidas aí. Obrigada, conselheiro, que nos ajuda lá no conselho. Conselheiro Takashi, conselheiro João Jorge. Muito obrigada. Nós temos agora 12h10. Eu proponho que a Josete, a ouvidora, nos apresente o relatório. Não na verdade, você não vai apresentar o relatório, mas vai fazer algumas considerações, né, sobre o relatório, até 12h30, tá bom? Obrigada, Josete. Obrigada, bom dia a todos presentes que nos assistem. Agradeço a sua disponibilidade. Obrigada. Sim, realmente não é uma apresentação, porque não era previsto, nós teríamos, nessa parte da manhã, fizemos o convite à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que apresentaria o relatório final de toda a análise durante um ano que eles fizeram da programação da TV Brasil. Mas, como a presidente já explicou, eles tiveram problemas e não vieram apresentar. Mas, de qualquer modo, eu gostaria de dizer que foi um trabalho extremamente importante, interessante, exaustivo, uma equipe grande, uma equipe dedicada a observar a TV Brasil em todo o seu conjunto.
Foi uma análise transversal, passando por todos os programas, nos diversos aspectos, desde a formatação, a estética, a narrativa, o discurso, o conteúdo. Então, um trabalho que, de uma certa forma, o Conselho já conhece, porque no relatório anual, que foi apresentado na reunião passada, o conjunto dessas observações, tanto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul quanto da UNB, estavam ali apresentados nos seus aspectos principais e fundamentais, que poderiam ser orientadores, inclusive, para propostas de melhoria, de qualidade nos diversos produtos. Então, foi uma pena realmente, espero que eles tenham oportunidade de, no futuro, fazer essa apresentação mais detalhada para todos os conselheiros. Então, para ocupar esse tempo que seria deles, eu vou fazer apenas um breve comentário sobre os aspectos observados pela ouvidoria nesses 3 primeiros meses do ano. Mas eu queria primeiro chamar a atenção para uma coisa. Diferentemente de todos os outros anos, de todas as outras reuniões de conselho e de todas as outras abordagens críticas que nós fizemos sobre tudo que observamos nos veículos, dessa vez o relatório trimestral provocou uma aproximação muito oportuna, que eu acredito que vai ser produtiva no sentido de começarmos a promover qualidade e resolver problemas pontuais. Assim que o relatório ele é sempre encaminhado para o Conselho, para os diretores, com pelo menos 5 dias de antecedência, conforme diz o regulamento, a lei e tudo mais. E esse espaço de tempo é justamente para que os diretores e o próprio Conselho possam se manifestar de alguma maneira sobre o que está apresentado. Discordando das análises feitas, ou mesmo contribuindo com alguma coisa, ou dizendo o que está ou não resolvido, enfim, se manifestando colaborativamente no sentido da busca da qualidade. Nesse relatório, pela primeira vez, toda a diretoria solicitou reunião com a ouvidoria para analisar tudo que estava ali apontado. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque foi o conjunto dos diretores, inclusive com áreas que não são exatamente aquelas interlocutoras diretas da ouvidoria, como DIAF e até mesmo a DIGEL, enfim. São áreas que, embora não tenham com a gente um contato direto, porque não é da nossa natureza, da natureza da ouvidoria, observar o trabalho que fazem os profissionais da EBC, mas os conteúdos que nós oferecemos ao público e difundimos na sociedade, alguns dos problemas que afetam esse conteúdo vêm exatamente dessas áreas. Então, nessa reunião, todos se observaram dentro dos comentários do relatório e ofereceram contribuições, discussões, dialogamos e aprofundamos, inclusive, o que a ouvidoria observa da tela para fora, ou do rádio para fora, ou da agência para fora. E isso gerou um documento extenso, mais de 50 páginas, que é esse anexo, que todas as diretorias apontam aqui as soluções que pretendem dar aos aspectos abordados, que esclarecem por que determinados aspectos ocorreram, por que determinadas situações se repetiram, e propuseram aqui soluções. Então, é um relatório um anexo que é a resposta das áreas de todas as áreas a tudo que a ouvidoria tem observado ao longo do tempo, porque o relatório em si, eu já disse isso na última reunião e repito agora, ele é repetitivo, porque os nossos problemas se repetem. Então, o que acontece? Com essa nova postura, com esse novo diálogo, eu acredito que a gente vai ter soluções encaminhadas de maneira muito positiva. Por exemplo, a questão do sinal, que é o nosso problema mais sério e recorrente, o problema de sinal das antenas, por exemplo, que estão no Mendanha, que pegam a zona oeste do Rio de Janeiro, e a zona oeste, e também a Baixada Fluminense, que é uma região com problemas sérios de violência, é uma região pobre, de baixa renda, portanto, a TV Brasil seria importante estar nessa região, e essa antena abrange essa região. Tivemos problemas, descobrimos no final do ano passado quais eram os problemas, eram de ordem, digamos, burocrática, administrativa. Resolvemos o problema e ficamos, de novo, com 80% da capacidade das antenas nessa região. No entanto,
novamente, o sinal voltou a cair ali. Então, o que estaria acontecendo? A resposta que sempre tivemos da área técnica é que as tempestades comuns no verão carioca, raios, a incidência de raios, prejudicaram a nossa antena. Então, a ouvidoria começou a buscar, mas, afinal, por que os raios caem tanto sobre as nossas antenas, se os outros não saem do ar? E, nessa busca, nós, novamente, encontramos uma dificuldade de ordem administrativa e não de ordem técnica. E, surpreendentemente, a área que nos convoca para trabalhar sobre isso e analisar isso, nós percebemos o seguinte, que são peças muito baratas, de R$200, R$300 para a manutenção dessas antenas quando ocorrem esses eventos, mas que nós temos uma demora muito longa para conseguir comprar esses equipamentos. A diferença, as outras antenas também são atingidas, mas o conserto é imediato. Então, a DIAF, numa conversa, disse que precisamos realmente dar agilidade a isso, mas identificou um outro problema, que, na verdade, não é apenas de termos que cumprir uma burocracia no serviço público que a iniciativa privada não tem. Temos, sim, que fazer isso. É assim a natureza do serviço público. Mas, então, onde é que estaria o problema? Se sabemos que essa é a natureza do serviço público e que precisamos lidar com isso e ter também agilidade para os consertos. Era uma situação de que os gestores sejam capacitados e compreendam todo o sistema necessário para compras, ou o que quer que seja, no serviço público, para que tenha sempre o recurso de resolver os problemas de maneira mais imediata. Então, esse é apenas um exemplo de uma conversa que atravessou diversas áreas, com diversas necessidades, com diversas fragilidades, que nesse relatório aqui, de uma maneira bem extensa, inclusive dessa área, tem todas as proposições para a solução disso. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção nessa ligeira abordagem dos problemas, para mostrar que os problemas que nós percebemos nos nossos produtos nem sempre são exatamente ou de área técnica ou de produção de conteúdo, essa faz uma interface com a ouvidoria interna, que nós, desde julho do ano passado, estamos fazendo atendimento de ouvidoria interna, e por duas questões que foram levantadas, nós fomos ao Rio e percebemos uma situação toda complexa, que atravessava a questão do conteúdo, porque o ar-condicionado, a crise do ar-condicionado afetou a programação, o público reclamou, e mais ouvidoria interna, ou seja, essas áreas todas, elas se atravessam. E o que acontece? Na diretoria, na DIGEL, Diretoria Vice-Presidência de Relacionamento, tem aqui um extenso relatório de soluções propostas, os problemas já identificados, eu só quero aqui torná-los mais publicizá-los para mostrar que há soluções e até para que o Conselho também possa acompanhar e perceber o empenho que está sendo feito, mas também cobrar que as soluções sejam efetivas. Então, tem uma extensa parte aqui do relatório que diz respeito a todos os problemas ocorridos no Rio de Janeiro, que acabam vindo para a ouvidoria em termos de produção, de programação com problema, ou de ouvidoria interna no problema de relacionamento de gestão. Então, esses problemas estão todos analisados aqui pelas áreas, com as suas propostas de solução. O jornalismo também se manifesta aqui, no sentido de demonstrar que todos os levantamentos que estão aqui, constantes do relatório de ouvidoria, muitos se referem à necessidade de condições técnicas de realizar um trabalho mais completo. Isso está aqui no relatório também. A área de programação e conteúdo também se manifestou no sentido de resolver problemas que são históricos. Problema de grade, digamos assim, uma grade inconsistente no sentido dos seus horários e na possibilidade de que o público venha acompanhar a programação e fidelizar, ser fiel a um determinado produto, porque sabe que ele vai ocorrer naquele momento que está sendo prometido, ou seja, o diálogo necessário que qualquer veículo deverá ter com o seu público, seja o rádio, seja a televisão, mas se eu faço alguma mudança, eu preciso avisar o meu público que daqui a 2 semanas ele não vai ver aquele programa porque nós vamos oferecer uma coisa especial naquele lugar. Então, e o que não vinha acontecendo, é uma demanda muito antiga de ouvidoria, que haja esse diálogo com o público, porque o público reclama muito sobre isso.
e também o nível de respostas que se dá à demanda do público. Então, na reunião com a DICOP, esses problemas foram levantados, e tem aqui também, logo no início, uma série de providências que estão sendo tomadas, e outras como proposição de que venham a ser tomadas, para que esse diálogo com o público se torne mais afinado, no sentido de fidelizar a audiência, e também que o diálogo das áreas com a ouvidoria, nessa mediação do que seja a demanda do público, possa ser um pouco mais afinada, um pouco mais parceira, digamos assim, e não apenas no sentido de que o público reclama e não nos deixa trabalhar. Não é porque nós estamos aqui empenhados em fazer alguma coisa e o público aqui reclamando. Então, eu acredito que seja um momento muito interessante, muito importante, atribuo isso desde o início. Nós estou vendo ali o nosso primeiro ouvidor, o Lalo. A Regina não está aqui e agora estou eu, mas nesses 3 momentos, eu acredito que o fato de termos esse anexo de providências é um avanço que demorou, mas eu acho que veio. Eu acho que vamos viver um momento agora de não apenas reclamações de ouvidoria, mas de soluções que a ouvidoria possa trazer para os diversos problemas. E eu espero, sinceramente, que o público também perceba isso. Tivemos, só para dar um quantitativo, nesse trimestre, 1.298 demandas, das quais 57 foram elogios e 264 foram reclamações. As outras se dividem entre situações de fale conosco, a grande maioria, que não é pertinente o trabalho de ouvidoria, mas que é registrado, e que algumas nós fazemos o encaminhamento. E quero também dizer que a ouvidoria observa com muita atenção, encontra, obviamente, os problemas, porque é dessa forma que a gente ajuda a resolver os problemas. Se nós passarmos por eles e não nos dermos conta, a gente não contribui com nada com as áreas, mas a gente também passa por coisas extremamente elogiosas. A programação de sábado da TV Brasil, eu particularmente considero uma das melhores, inclusive em relação à TV por assinatura, de maneira geral, mas nesse relatório nós temos aqui O Castigo de Oxalá, que é uma radionovela da Nacional do Rio, que nós ouvimos com muita atenção, e ainda assim naquela coisa de ouvidoria, de ouvir para ver se tem um problema. Não, um trabalho extremamente cuidadoso, muito bem feito, que teve no boletim diário de ouvidoria o detalhamento de como foram atentos à qualidade, como o programa era tão interessante. E também fizemos aqui uma referência ao Ponto de Encontro, um outro programa que nós analisamos, olhamos com cuidado, e ele cumpre de uma maneira muito interessante, durante uma longa jornada no ar, e há muito tempo, o que se propõe é a comunicação pública. Então, o Ponto de Encontro da Rádio Nacional da Amazônia é um dos aspectos elogiosos que o boletim aborda. Em resumo, é isso que nós temos, e acredito que hoje a UNB vai fazer a apresentação também da análise do resultado do convênio de cooperação para analisar 3 rádios, as rádios daqui de Brasília. Isso deverá acontecer na parte da tarde, né? Em linhas gerais, é isso que nós temos. O relatório está bem completo, mas eu chamo a atenção especial para o anexo, que esse sim é inaugural. Obrigada. Boas notícias, então. Continuemos assim, né, José? Conselheiro Takashi? Desculpa. Gostaria de elogiar o trabalho da ouvidoria, né? Sempre bem-vinda, sempre merecedora de elogios. Agora, aqui nos anexos, eu sinto assim uma ausência muito preocupante das providências tomadas pela TI. De vez em quando eu mando manifestações da ouvidoria, e a TI ou não responde, ou quando responde de uma forma assim, não muito cordial. Tá? Então, eu citaria apenas 2 exemplos. Uma providência que eu solicitei, de que quando a gente faz uma busca por um determinado assunto, o resultado da busca vem numa ordem totalmente aleatória, ela não vem numa ordem cronológica, que seria o natural,
vem totalmente disparatado, a gente não consegue localizar nada. Postei essa reclamação já faz meses e até hoje não recebi resposta. A outra demanda que eu coloquei, mais recentemente, foi a questão de eu estava lendo um determinado assunto, me pareceu interessante fazer um comentário e procurei, falei com a ouvidoria, ou fale conosco, não achei. Né? Aí postei uma reclamação na ouvidoria dizendo, citando a página, a matéria, dizendo não encontrei o fale conosco, deveria ter. Né? Aí passa-se também meses, né? A TI respondeu assim que não conseguiu identificar essa lacuna onde eu tinha indicado, né? Eles estranhavam. Eu estranhei a resposta deles, não foram nada cordiais na resposta. E disseram assim, de qualquer forma, o link Fale com a Ouvidoria ou Fale Conosco está presente em todas as páginas. O senhor pode olhar aqui no rodapé, depois da segunda palavra, depois da terceira vírgula, está lá o Fale Conosco. Eu falei, pô, peraí, qualquer portal que você entre, está lá o Fale Conosco em destaque. Então, eu acho que essa deveria ser a postura da TI, né? A TI deveria ter assim, deveria estar solidária com todo o esforço da EBC de nossa preocupação de atendermos o público e de que o público tenha facilidade de conversar conosco. Então, eu acho que esse anexo aqui tem essa lacuna de que a TI deveria dar uma resposta a essas demandas. Posso? Claro. Realmente, isso daí é uma demanda antiga da própria ouvidoria, mas que ela tem tido um encaminhamento. Não, ela não está ainda nesse relatório e nem nesse anexo, não foi tratada nesse anexo, mas pela sua colocação vai ser no próximo, com certeza. Mas é uma demanda, porque esse aqui se refere ao que foi levantado nesse trimestre, e não tínhamos nessa oportunidade nenhuma reclamação específica. Se eventualmente a resposta não chegou pelos canais normais, pode ser uma falha nossa, da ouvidoria, porque toda vez que vem, a partir do Conselho, uma reclamação ou um elogio, nós damos um destaque especial, porque colocamos isso no boletim diário, que vai diretamente e exclusivamente para a diretoria executiva. Então, nós encaminhamos com uma ênfase que se deve dar quando é o próprio Conselho fazendo uma solicitação. A questão da entrada na página era uma reclamação nossa permanente. E tínhamos a mesma dificuldade que o conselheiro relata, nesse diálogo com a área, para mostrar que, como ouvidoria, não somos Fale Conosco. Uma das nossas maiores, o nosso maior quantitativo de atendimento é justamente do que se referiria a Fale Conosco, que é procurar saber se a área tal vai funcionar no feriado, vamos dizer assim. Todo mundo sabe, o público sabe o que é Fale Conosco e o que é ouvidoria. Sabe quando se deve dirigir à ouvidoria, que são assuntos mais específicos e, notadamente, reclamação. Nós conseguimos um pequeno avanço depois de muito tempo de embate, que foi com a mudança do portal, que agora tem lá. Ouvidoria, com certo destaque na página. Mas ainda não chegamos ao aprimoramento de que esse lugar leve a ouvidoria exclusivamente. Ele ainda continua, ele leva a ouvidoria, mas ainda no sentido de um Fale Conosco, que não existe o Fale Conosco ainda. Então, tudo vem para a ouvidoria. E isso não apenas nos onera, no sentido do atendimento, como também poderá mascarar as nossas estatísticas. Será que a ouvidoria precisa se empenhar para que o público acesse mais? Nós temos quase, só no trimestre, quase 1.300 entradas, mas tivemos 500 que foram de assuntos genéricos, de Fale com a ouvidoria, de Fale Conosco. Então, e quanto à ferramenta de busca, tem sido uma reclamação permanente, levamos as suas reclamações pessoalmente, para dizer, olha, está vendo aqui, não somos só nós e não é apenas o público, todo mundo, inclusive o Conselho, também reclama isso. Também não houve muito resultado, colocamos em boletim, toda vez que sua reclamação chega, vai no boletim diário para a diretoria executiva, a solução ainda não apareceu, mas como estamos vivendo um novo momento, eu acredito que, de repente, isso, no próximo reunião, pode ser que a gente tenha boas notícias sobre isso. Conselheiro Martins? Pois não. Presidente, eu vou sair um pouco desse assunto. Pois não. Você sabe, eu já cansei de dizer que eu não entendo coisa nenhuma de televisão, nem de comunicação. Mas a gente observa que hoje, na economia moderna, a única maneira
das empresas sobreviverem e se perpetuarem através da inovação e criar nichos de mercado, nichos não existentes. O Brasil, hoje, nós estamos num mundo globalizado e que caminha fortemente para a internacionalização. Eu gostei muito do que a doutora Rita e a Eliane falaram sobre a Palestina. Vocês trouxeram muitas informações que muita gente não conhecia, e o que vocês trouxeram da Palestina existe no mundo inteiro. Na minha empresa, nós estamos já em 9 países no mundo, e só eu sei a dificuldade que nós tivemos para ter informações aonde deveríamos entrar. Inclusive, a gente sempre faz burrice. Nós fizemos uma grande em colocar uma fábrica no Egito. Investimos lá um monte de dinheiro, aí deu todo aqueles rolos com o mundo islâmico e não sei o quê. A fábrica não tem engenheiro nenhum que queira ir para lá. E hoje a fábrica é a sociedade com o egípcio, basicamente a gente está deixando uma hora dessa, vamos vender. Por quê? Aí falando com um repórter, ele disse, olha, se o senhor tivesse falado comigo 1 ano ter vindo para cá, tudo isso que está acontecendo na comunicação nós sabíamos que ia acontecer. Acontece que todo esse pessoal de indústria, de comércio, essas grandes associações de classe, eles não entram dentro do povão. E a grande realidade, hoje, tu quer descobrir um ladrão, quer descobrir corrupção, quer descobrir tráfico de drogas, não contrata política, pega um repórter que ele acha no dia seguinte. Então, o repórter sabe tudo. Ele entra no meio do povão e vai num país desses, ele sabe, no meu ramo, quanto é a tarifa de ônibus, precisa ônibus grande, pequeno, elétrico, com bateria, que tipo de sistema funciona, de privatização, não pertence ao governo, eles têm as informações todas. Então, eu gostei do que a Eliane falou e a Rita também. De repente, uma inovação não seria viável, eu também não sei, isso custa dinheiro, criar um programa, um conteúdo EBC no mundo, em termos de economia, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de energia, em termos de saneamento, em termos de tudo que o país... Então, se eu quiser ir para um país, vocês me recomendariam botar uma fábrica na Palestina? Olha, eu pediria que o senhor fizesse um esforço, inclusive, de contribuir com aquilo. Então, isso é que eu acho que... O que é a comunicação? A comunicação é exatamente informação. E como eu vejo a EBC uma empresa governamental, ela tem quase dentro da natureza dela, do DNA dela, ela tem que informar. E se eu quiser uma informação do mundo, eu vou aqui na CNI, me dou um monte de inflação, câmbio, PIB, etc. Isso aí eu sei, isso aí não precisa me dizer. Eu quero saber como é que o povo pensa, o que o povo veste, o que o povo come. Por exemplo, quando nós fomos lá, colocamos a fábrica, no início, uma pequena organização na Arábia Saudita, o cara me disse... Cuida que o teu gerente não se chame Davi ou Samuel, porque senão vai acabar enforcado no próximo dia. Assim. Então, são detalhes desse que a gente tem que cuidar. O cara quiser, mas eu tenho uma engenheira com espetáculo. Não manda para o mundo árabe, porque eles não aceitam mulher no negócio. Quer dizer, então, esses detalhes são vocês, a área de comunicação, é que sabe melhor do que ninguém. E talvez seja uma inovação que, se pudesse introduzir a EBC, para ela, aos pouquinhos, começar a criar a EBC no mundo. Mas não em termos de turismo, como a Globo faz, que eu vejo agora Bósnia e Amar, aquilo é mais coisa de marketing. Fazer um programa assim, social e técnico ao mesmo tempo. Eu acho que isso aí seria, olha, uma coisa
altamente inovativa, que traria respeito à organização e com conteúdo social e empresarial tremendo. É isso aí, obrigado. Muito obrigada. Conselheiro Daniel. Eu queria fazer 2 breves comentários. Em primeiro lugar, a respeito da questão do sinal. Não? Essa é uma questão que nós aqui trabalhamos reiteradamente ao longo dos anos. Havia uma grande expectativa de que uma mudança positiva com a digitalização seria, enfim, ocorreria. Mas lá no Rio de Janeiro, a gente continua tendo problemas desse tipo. Eu estava comentando aqui com 2 camaradas conselheiros, né, na hora do café da manhã, e o jornal da EBC ele tem se destacado positivamente de uma maneira muito especial, né, pelos comentários críticos que faz, pelos ângulos alternativos que tem criado. Porém, o sinal, a imagem, o som, né, a pessoa precisa estar muito afim mesmo de ver aquele programa para continuar vendo. Né? Eu tenho chamado meu filho, que é jovem, né, e os amigos dele, quando estão lá em casa, eles começam a ver e logo se afastam. Né? Eles logo se afastam. E também não é só uma questão do sinal e da imagem, é a coreografia, digamos assim, né, dos atores que estão ali. Né? Se você vai ver um jornal na Globo News, os caras estão andando o tempo todo, estão mostrando quadros, estão mostrando gráficos. Isso não pode ser muito caro. Né? Isso é uma questão de concepção. Os nossos locutores, os nossos comentaristas, né? O Emi Sader, né? Ele diz coisas interessantíssimas, alternativas, críticas, que não aparecem na televisão comercial, mas ele está ali sentado, né? Com as mãos cruzadas, parece que está rezando, né? E falando de uma maneira... Com paletó 2 números a mais do tamanho dele. Parece um agente funerário, né? Quer dizer, não dá para você... O conteúdo que ele está dizendo, né, é extremamente positivo, né? Porém, é aquele negócio, o meio, né, a maneira como você se apresenta, ela é muito importante, sobretudo numa televisão. Ela é muito importante. Então, eu penso que nós temos que... nós alcançamos já, eu me refiro particularmente ao jornal, que eu tenho visto constantemente, né? A gente está realmente passando informações inovadoras, com ângulos críticos. Ele fez uma entrevista, por exemplo, com aquele pensador americano, Chomsky, lá na Argentina. Foi de uma importância muito grande. Né? O Chomsky é um cidadão estadunidense, né? Nós conhecemos, né? Os especialistas conhecem o Chomsky de outros carnavais, mas para o grande público, né? Ouvir aquela intervenção foi muito positiva. Porém, a forma da apresentação realmente está deixando muito a desejar. Então, eu queria aqui trazer essa crítica nesse momento que a gente está discutindo o relato da ouvidoria, né, reiterando as congratulações que o companheiro Takashi já fez ao trabalho da ouvidoria, mas se nós não conseguir, se a gente não consegue melhorar, porque isso é uma coisa ao alcance da mão, não depende de grandes recursos, depende de uma concepção inovadora. Obrigada pela contribuição. Eliane, depois Só, de você... Américo, você não quer falar um pouco sobre essa questão do Rio de Janeiro? Não, só deixa eu completar. Deixa eu só completar. Espera só um então. pouquinho. Ele vai falar à tarde, bastante, depois do almoço. Tá? Vai ser o primeiro, é isso.
Só para complementar a fala do Daniel Arão e chamando a atenção aqui para o relatório da ouvidoria, nessa questão dos entraves burocráticos, né? Assim, você tem o sinal, tem um entrave burocrático e o relato traz uma precisão, um detalhamento que já vinha, se não me engano, esse que já tinha vindo no mensal, né? No relatório mensal, né, Josete? Que é, assim, uma taxa de menos de R$500 que não foi paga para a universidade parceira e que incidia na responsabilidade da IBC estava bloqueando na Anatel a emissão de um documento de autorização. R$500. Aí, depois, o equipamento que estava faltando. Os componentes avariados, segundo a equipe técnica, custavam algo em torno de R$50. E eram encontrados apenas em São Paulo, e o engenheiro, Zé Antônio, que trabalha lá com a gente, foi lá e comprou do bolso. Mais uma vez, ele comprou... Aí, teve uma segunda vez, o equipamento, não fala aqui qual o valor, mas ele tirou de novo do bolso e comprou o equipamento para dar a solução. E aí, teve um momento que ele não conseguia mais tirar do bolso, mas considerando o alto preço desse terceiro equipamento, não era mais possível contar com a ação voluntária do gerente de São Paulo. E aí fala que isso é ruim, porque, enfim, a gente tem que fazer vários termos de referência, pegar um eletrônico, pererê. Apesar, eu reconheço que tem uma dificuldade administrativa, e aí vou pegar aqui a experiência da Palestina, né, por exemplo, a gente não conseguiu usar o cartão corporativo para alugar carro. Não funcionou. Né? A gente não conseguiu usar o seguro de saúde porque não funcionou. O repórter, o cinegrafista que teve um problema na coluna, enfim, a gente não conseguiu. Essas questões administrativas, elas precisam ser solucionadas para que a gente tenha uma empresa de comunicação, de fato. Né? Então, não conseguir fazer uma compra de R$50, se eu não me engano, enfim, a não exigência de processo licitatório para processos acima de R$8.000, né? Tudo que é abaixo de R$8.000, você não precisa de licitação, mas R$50 a gente não consegue comprar? Me parece, assim, a gente precisa mexer com a administração e com o jurídico para que isso se transforme numa empresa de comunicação. Acho que é grave isso aqui. Gente, se eu for dar a palavra para todo mundo, desculpa, Josete, mas senão a gente não sai daqui nem volta a tempo. Então, tá? Eu te peço, se você quiser falar depois, eu te encaixo. Tá? Rita, e depois eu vou suspender a reunião. Bom, então, rapidamente, não só, né, a congratulação com o trabalho da Josete, mas parece que houve uma mudança de posicionamento aí da ouvidoria na vida da empresa, né? Porque sempre me pareceu uma área de conflito, né? E, na verdade, é uma área de colaboração, né? Porque traz visões de fora. Eu queria perguntar para a Josete se já ficou mais facilitado o acesso das pessoas a ela, a área de ouvidoria, porque para mandar alguma informação era preciso preencher todo um currículo, né? E eu não sei se isso mudou, mas ela agora está fora. Mas eu espero que isso também seja resolvido. Em vários lugares, várias sugestões ou queixas me perguntam como trazer para cá, e eu digo ouvidoria, né? Mas não era uma coisa muito simples até a última vez que a gente conversou sobre isso aqui. Nós pedimos para facilitar, agilizar. Só como exemplo, em Santos houve um debate lá sobre comunicação e problemas de programação, né? Tinha um material sobre problemas políticos graves sendo passados pela IBC, e aí entra a TV universitária com um desfile de Miss e tal, uma coisa, e aí entra um programa infantil. Então, essa vinculação das redes, aí me pergunto, mas para quem que a gente leva isso? Né? Eu digo, para a ouvidoria. Então, acho que a ouvidoria tem que ser um espaço, ter um acesso valorizado. E, bom, então, me congratulo aí com a empresa por estar fazendo disso uma contribuição. Aí. Bom, nós vamos suspender a reunião. Mas, antes disso, eu queria reforçar que a pesquisa sobre programas de rádio, termos de cooperação da UNB e da ouvidoria, vai ser apresentada à tarde, com certeza. E, antes de acabar, eu queria ler uma manchete aqui da IBC, do portal da IBC, que diz o seguinte, matéria da nossa amiga Mara Regi. Lei Maria da Penha reduz em 10% homicídios de mulheres em casa. A senhora viu a matéria?
Está no portal da EBC. Uma matéria da Mara Regi na rádio, é isso, Mara? É? O IPEA soltou uma pesquisa hoje sobre esse tema, está aqui no portal. Meus parabéns. Uma salva de palmas para você. Bom, nos encontramos à tarde. Eu quero ver se a gente consegue começar às 2 horas, tá? Obrigada.